Bom dia, caros alunos do nosso curso de Teologia Trilógica e também dos alunos que seguem, essas aulas de sábado como Educação Continuada da Faculdade Trilógica. E hoje nós vamos falar num assunto que desperta a atenção, principalmente nesse momento, desperta a atenção de todos, não só para uma causa própria, mas para a causa dos nossos queridos, que estão todos com a saúde ameaçada, seriamente ameaçada. Então, o tema A Cura pela Consciência é um tema fundamental, básico do trabalho de Keppe há muitos e muitos anos. Então, hoje eu vou passar realmente a palavra à doutora Julieta para que ela dê essa aula. Doutora Julieta? Então, doutora, vamos começar aqui com um dos capítulos do livro Metafísica Trilógica 2. E aí, doutor Keppe fala: a cura psicoorgânica advém do manejo certo das forças energéticas. Olha que interessante, né? Então, começamos aqui falando da psique, do corpo, essa unidade energética e nossas forças energéticas que nós, em geral, não temos muita consciência disso, né? Até usamos expressões, hoje eu estou numa vibração alta, né? Uma boa vibe, né? Falam os jovens. Mas nem sempre realmente temos contato com essa nossa vibração interior, com nossos sentimentos, com nossos pensamentos. Isso vai ficando assim de lado, né? Esquecido, entre aspas. Então, aqui temos um trecho, eu posso ler. Enquanto Freud usou a expressão cura pela palavra, que tem a referência, né, da fonte, eu poderia dizer cura pela energia, o que transporta a psicoterapia do campo filosófico para o realmente científico, da ação. Essa força não vem só da pessoa do terapeuta, mas principalmente da verdade que diz e que coincide com as vibrações que vagueiam pelo espaço, produzindo um clima extremamente saudável. Então aqui também, vocês notam, né? A cura pela energia. Pensamento e sentimento, né? Vimos em outras aulas, são formas da manifestação dessa energia. E aqui nós vemos que um campo científico, que ele inclui a teologia, ele inclui a filosofia e ele inclui também a ciência. E aqui outro conceito importantíssimo, o conceito da ação. Então, a ciência como experimentação. Então, acho isso tão interessante na psicossomática, porque muitas vezes, quando se fala na energética e fora, nesses movimentos de New Age, eles falam que não é uma coisa que seja comprovada, não é uma coisa que seja mensurável, né, doutora? E aqui nós vemos que é, sim, totalmente científico, totalmente comprovado, e nós temos tantos e tantos casos, né, para isso. Algumas também a famosa câmera Killian e outras, né, que constatam esse campo energético, essa energia que é nosso ser. Inclusive, né, doutora, o nosso trabalho, embora nós não nos utilizemos da medicina tradicional para exercer a nossa função, os nossos clientes têm médicos, né, que acompanham o desenrolar da recuperação das doenças. E eles fazem exame de laboratório, enfim, eles mensuram os sintomas e a cura. Então, existem inúmeros casos comprováveis e comprovados de recuperação através da energia da consciência, né? Sim. Que é uma coisa muito científica, aliás, super científica pela eficácia que tem. Científica por excelência, né? Por excelência. Sim. Então, aqui nós verificamos também nessa última parte, né, a questão da verdade. Como dizia Bion, a verdade que cura, a verdade que nos dá nos conecta, né, com essa energia
principal, a substância, né? O ser divino. Então, isso nos gera essa sensação de bem-estar, de saúde que o Dr. Keppe menciona aqui. Aqui, da origem da sanidade, a sanidade psíquica, social ou orgânica acontece do superior para o inferior, ou seja, do psíquico para o orgânico, motivo pelo qual não é possível ter saúde senão pela melhoria do psicológico sobre o orgânico ou o social. Neste caso, posso afirmar que qualquer processo vem através da cura do elemento superior. Eu acho muito interessante também esse trecho, porque, como a doutora Cláudia explicou no sábado passado, nós fazemos muita confusão nos tratamentos, né? E pensamos, então foi o antibiótico, então foi a dieta que estou fazendo agora, foi o suplemento que estou tomando. E isso é perigoso até, né? Porque a pessoa, ela vai, uma vez mais, fazendo a fuga do elemento principal. Agora, a gente não quer dizer, né, doutora, que a pessoa em alguns momentos não tenha que tomar um antibiótico para ajudar em determinados casos. Sim. E que uma dieta saudável já faz parte de uma, vamos dizer, consequência de uma alma que está se normalizando. Sim. Então, ele automaticamente, espontaneamente busca uma vida mais equilibrada. Se ele começa uma recuperação psíquica, ele busca também uma vida física mais equilibrada e saudável como consequência, e não vice-versa. Sim, o vice-versa é que não acontece. E não fica dependente disso, né, doutora? A gente vê assim na prática, que às vezes, claro, usa um antibiótico, usa um suplemento, mas os próprios nutricionistas e médicos que trabalhamos com esses elementos, não recomendamos fazer um uso contínuo desses elementos, né? Porque a pessoa, ela tem essa energia no interior, ela pode captar e ela precisa, né? O que acontece às vezes com os hormônios, né? A pessoa fica tomando hormônio a vida toda e depois o próprio corpo, ele vai fazendo um bloqueio contínuo que não produz mais. Inclusive, né, doutora, o mesmo remédio tem um efeito X numa pessoa e Y na outra. Sim. Essa reação energética também da medicação também conta muito. E outra, o medicamento age muito como placebo. Muito. Mesmo que não seja um placebo. Eu estava ouvindo o próprio Dr. Zeballos falando sobre isso, né? Que o elemento principal de cura dos clientes dele é a confiança que os clientes têm nele. Então, é o afeto, o cuidado que ele disponibiliza para os pacientes dele que ajudam a cura. Sim. E se a pessoa não tem isso do médico, ele dá quilos de remédios e a pessoa não tem nenhuma recuperação, porque o próprio medicamento tem efeito placebo junto com a parte química, né? Às Sim. vezes o efeito placebo é muito maior. Muito maior, doutora. E vice-versa também, né? Quando a pessoa realmente ela não acredita, não quer, ou tem medo, pode tem dar remédio para montes de remédios e trocar de medicação e não se cura. Então, essa comprovação de que o elemento superior, ele é realmente o que determina o que vai acontecer. A psique, as emoções, a consciência é a verdadeira medicina para a cura dos males orgânicos, psicológicos ou espirituais. Eu acho que nossos alunos, né, pelo menos essa turma aqui, já tem essa ideia clara, né? Pelo menos intelectualmente, né? Não sei se a gente compreende totalmente isso, né? Na profundidade, no sentimento, mas nós sabemos também pela intuição, que é a consciência que nos cura. Vocês tiveram a primeira aula com o professor Sidney e o professor Ortiz, e eles deram vários exemplos, né? Da cura que acontecia com Jesus Cristo, através da fé. E dessa ressonância, né, que a pessoa fazia com
com ele e reconhecendo os problemas que tinha, né, doutora? Porque em todas essas passagens bíblicas, as pessoas que pediram auxílio de Cristo, elas se reconheciam falhas, elas se reconheciam doentes. E esse é o primeiro passo, né, a consciência. Então, eu queria deixar isso aqui bem claro para todos os nossos alunos, que quando se fala cura pela consciência, nós estamos falando cura pela consciência disso que a doutora falou, consciência dos males, consciência da patologia, é aquilo que é o remédio mais amargo, mais aversivo que a pessoa jamais pôde imaginar. É o que ela se conhecer nos seus males. É um preço que se tem que pagar. Ser humilde, porque se é humilde, essa consciência então pode operar. Se não se é humilde, o sofrimento é incrível, é a tal da teomania que eu coloco no livro, né? Mas, gente, quando se fala em consciência, não se engane. Quando se fala em energias, consciência, não é essa coisa da energia quântica, energia cósmica, que é isso que cura. Não é assim, viu? A energia cósmica está em nós o tempo todo, tentando nos restabelecer. As doenças vêm do bloqueio da consciência dos males. É bom que cada um saiba disso, que é um preço que se tem que pagar, né, para a cura. Sim. E também por essa questão, né, que é amargo, doutora, nós corremos rapidamente, né, nos médicos, nessas curas quânticas, né, que parece um milagre. Então, por trás dessa avidez, por esses meios de cura, existe muito isso, né, que nós não queremos fazer essa... Como quem era que falava, esqueci agora, santo, a noite escura da alma, que a gente tem que ter coragem, né? E honestidade, como a senhora falou. Então vamos assistir aqui um trechinho que é muito famoso nas nossas aulas de psicossomática, que a doutora Cláudia explica quais são os passos para a cura, uma forma muito didática. Pessoas dizem, o que é a verdade, né? A verdade não existe, a verdade é cada um que acha, cada um tem a sua verdade, não existe nenhum dono da verdade. De fato, não existem donos da verdade, mas a verdade é uma só. Então, como o Kepp fala nas suas conferências, não é a mesma coisa a pessoa, por exemplo, beber petróleo, beber água podre. Ela tem que beber água pura, porque se ela não bebe água pura, ela fica doente. E outra coisa, por exemplo, ninguém gosta de que lhe mintam, que falem mentiras. Então, se a pessoa não gosta de ouvir mentiras, é porque ela sabe muito bem que existe uma verdade. Agora, eu gostaria de colocar aí, são 6 passos simples e práticos para uma pessoa se recuperar das doenças. Eu tenho uma cliente, por exemplo, que sofria de muita enxaqueca, dores de cabeça. E na análise ela verificou que essa dor de cabeça estava muito ligada à irritação que ela tem com o marido, porque o marido bebe. Todos os fins de semana ele fica naquela conduta de bebum em casa, né? Uma conduta muito desagradável com ela e com a família. Então vejam aí qual que é o procedimento, né? A pessoa tem que fazer uma associação de ideias com a conduta da pessoa que lhe causa irritação e se interiorizar. A interiorização é o primeiro passo. Ou seja, a pessoa precisa ver que dentro dela, no interior dela, ela tem aquele marido que bebe, que se destrói. Então, veja, o segundo passo seria a conscientização de que ela própria tem uma conduta muito destrutiva na vida. Então, ela passa a perceber em diversas atitudes como ela ataca a vida, como ela, sem ter noção, destrói a si mesma. O terceiro passo, aí, consequente, é a desinversão. A pessoa está invertida, rejeitando a própria vida, atacando o bem da própria vida. E nessa conscientização, ela se desinverte e passa, então, vejam no quadro, a estabelecer uma ressonância energética com a energia transcendente da verdade. Essa energia que alimenta tudo que existe no nosso universo e o nosso organismo, através da conscientização. O que a seguir
leva à reenergização das células e do organismo e à regeneração e à cura. Por isso que é muito simples até certo ponto uma pessoa se curar das suas enxaquecas, de um resfriado ou às vezes mesmo de tumores, né? Que as pessoas têm comprovadamente se curado, doenças autoimunes, todo tipo de doença. De quando é isso? Que ano? Não sei o ano. Mas eu acho esse trecho muito esclarecedor, doutora Cláudia, fantástico, assim, porque às vezes nós ficamos meio perdidos, né, assim, como alunos, a gente aprende muitos conceitos, né, mas às vezes não entende direito como que isso funciona, quais são os caminhos da energética. Então aí, o que a senhora falou, né, a interiorização das macelas, ela já faz esse desbloqueio da energia. Então aqui só para quem quiser ter o resumo, né, do que a doutora falou nesse trecho, e são os passos diários, né? Não é uma coisa que acontece apenas no momento da análise. Sabe por que eu perguntei? De quando é esse programa? Porque eu acho que... O senhor sabe, vai ir quando? Entre 2007 e 2008. Então, foi antes do Cap Motor. Sim. Né? Porque muitas pessoas pensam que a nossa medicina energética veio depois do Cap Motor, né? Mas o Cap Motor que veio por causa dessa... energética que a gente já estuda há muitos anos. Então, o Cap Motor é filho da trilogia analítica da Nova Física e do cuidado com a saúde do ser humano. Entendimento da psique do ser humano. E isso levou à elaboração do Cap Motor. E essa ressonância, né, o princípio da ressonância que o motor tem, parte daqui, né? Vocês notam? Que é uma complementação que o motor faz naturalmente, como o Dr. Keppe explica, né? É uma questão complementar, não de oposição. Então, se a gente for ver a doença, se formos fazer o caminho oposto aqui, então nós ficamos exteriorizados, né, projetando fora, nós ficamos inconscientizando, invertidos, claro, na dissonância, aí perdemos nossa energia e não acontece a regeneração e, claro, a cura ela fica impedida pela nossa própria vontade. Então, se a gente quer entender a doença, faz aqui o caminho inverso desses passos para a cura que vocês estão vendo. E a doutora Cláudia comentou aqui, escreveu nesse livro, Medicina Psicossomática Trilógica. A consciência tem um poder curativo e energizador formidável. A consciência tem um tipo de energia que regenera o nosso DNA. Às vezes, em uma sessão ou em poucas sessões, isso pode acontecer. Depende apenas da pessoa aceitar a consciência. Então, já mencionamos aqui tantos casos, né, clínicos, mas isso também me assombrava muito, doutora, quando eu comecei a estudar trilogia analítica. E eu própria percebia, né, apenas fazendo a leitura dos livros, assistindo os programas, na época eu ainda morava na Espanha, como isso vai mudando o nosso estado de espírito, como isso nos vai trazendo luz, né, de muitas problemáticas, mas também das coisas boas, né, que a gente... Sim, porque a patologia é o bloqueio ao bem. Né? A gente tem que dizer, a consciência, ela é consciência de tudo, principalmente do bom, do belo e do verdadeiro. Porém, para curar as doenças orgânicas, esse é o caminho de conhecer o que está bloqueando a inveja, a ira, a preguiça, a avareza, a luxúria, os vícios. Né, que a gente tem que estar bloqueando essa maravilha que a doutora falou. Sim. Que esse é o grande prêmio. É o grande prêmio, né? Da gente beber o remédio amargo e daí vem um grande prêmio.
E se a pessoa não sente esse grande prêmio, é porque ela não conscientizou a patologia. Não. Isso é um sinal de um cliente que está realmente fazendo análise ou não. Se ele não entra nesse mundo divino e não se encanta, é porque ele não conscientizou ainda suficientemente a própria patologia. Eu lembro uma vez que a senhora me falou, depois de uma sessão de análise, né? Que a gente precisava prestar muita atenção, porque pela malícia, pelas más intenções e pela inveja, a gente podia usar esses conhecimentos da patologia para se afundar. E não justamente para a proposta que é, né? Que é o resgate da sanidade que está lá na base. Isso sempre eu levo porque acho incrível, acho das coisas mais bonitas da trilogia. E inclusive, né, aqui a gente lembra que dizem que o diabo é o que mais sabe a Bíblia. Então tem pessoas que conhecem a trilogia teoricamente de trás para frente, de frente para trás, mas não a adotaram no coração, né? Não faz a conscientização mesmo, né? Faz só uma ginástica. Parece aquele compêndio, né, das doenças que a medicina usa, esses critérios assim. A doutora continua mencionando nesse livro: o analista não pode fazer absolutamente nada no sentido de interferir dentro da pessoa, se ela vai ou não vai aceitar ver um problema. Isso depende só da pessoa. Podemos dizer que 50% é nosso trabalho de ajudar, né? Aqui a doutora falando como analista, né? E 50% é o trabalho da pessoa de aceitar entrar em contato consigo mesma. Então, aqui, essa questão da interferência, né? A interferência do terapeuta, do psicanalista, na família também, né? Do pai, da mãe, quando fala, dos amigos, que são bons amigos e falam a verdade também. Mas olha aqui como entra a nossa vontade. Nossa vontade é fogo, né, doutora? Se nós não queremos, olha... É verdade. É muito difícil. O único mal que existe na humanidade foi que entrou aquela maçã lá, foi a vontade invertida, né? O ser humano inverteu a vontade, o livre-arbítrio. Sim. Então, o livre-arbítrio é a vontade invertida. Dizer não quero bem. Que coisa absurda, mas é isso. Sim. E ao mesmo tempo é a nossa chave, mais uma chave de cura, né, doutora, que a gente tem. Se nós não fôssemos livres, não teríamos a oportunidade de aceitar, como todos esses que se curam, né? E se curaram lá na época com Cristo e hoje aqui. Porque, viu, doutora, voltando aí a essa questão do ser livre, sem a liberdade não existe amor, né? Sim. Existe apego, como os animais são apegados aos seus donos, existe coisas bonitas já, mas amor, essa livre decisão de se sacrificar quando necessário, inclusive pelo ser amado, como Cristo fez, ele foi o maior exemplo de amor. Porque, como o Dr. Kepp falou ainda no grupo de terapia de ontem, parece que a chave mestra do cristianismo é aceitar o sacrifício. Sim. E o que é o sacrifício? É anular a própria vontade pelo bem do outro. E isso só um ser humano e seres angelicais podem fazer. Anular a vontade e o instinto pelo bem do ser amado. Isso é algo assim muito lindo da história do ser humano, que só as almas que amam é que sabem entender como isso é sublime. Porque é um ato consciente, né, de se sacrificar a vontade pelo próximo, pelo ser amado, pelos seres amados, né? A paixão de Cristo, né, o exemplo máximo, né, de amor. Que ele, sabendo nossos pecados, essa humanidade tão complicada, o que ele ia sofrer, né, que ele até suou sangue,
ele fez esse sacrifício, né? Então, sem livre-arbítrio, não tem amor. Não tem, olha que Então, coisa. isso é uma preciosidade que a gente não sabe usar, mas é uma preciosidade. Dr. Keppe fala em vários livros, né, doutora, que ele sente, né, que Deus não quer que a gente ame ele por obrigação, né, e que ninguém gosta disso. Nós também não Exatamente. gostamos, né? Por decreto. Por decreto, isso, como a senhora fala. Ninguém gosta. Então, aqui tem um caso clínico que a senhora registrou também no livro Medicina Psicossomática. Vou colocar aqui. É uma cliente no Brasil que morava em Brasília e viajava toda semana até aqui, até São Paulo, para fazer análise, no caso com a doutora Cláudia. Ela tinha um mioma do tamanho de uma laranja e estava com cirurgia marcada, histerectomia. Durante mais ou menos 2 meses de tratamento, ela vinha e praticamente mergulhava no divã e no interior dela. Olha que vontade dessa mulher, né? Eu fico impressionada. Ela vinha aqui... De ônibus. Toda lá semana. De Brasília. Ela morava em Brasília, o marido era funcionário público lá, e ela vinha de ônibus, doutora, toda semana. Então, eu fiquei pensando, nós às vezes damos umas desculpas tão bobas para não fazer o que temos que fazer, né? Nossa terapia, nossa, quantas vezes a pessoa esquece, não liga, não marca posso. outra coisa, não posso. Tem outra coisa. E ela vinha toda semana, né? E esse mergulho que a gente tem que fazer no interior, né? E mas assim, isso era literal, viu, doutora? Sim. Um mergulho literal. Ela ficava tão imersa no interior dela, nos sentimentos, nos pensamentos. Era uma experiência científica quase... Ela ficava num outro... Ela passava, acho que, para outro nível, outro plano energético. Ela não ficava assim ligada a nada que pudesse distraí-la. E entrava nisso como realmente num universo interno. E a senhora pode continuar lendo, por favor. Sim. Eu não tinha quase oportunidade de dar interpretações durante a análise, porque ela sentia intensamente sua vida emocional e tinha uma firme fé que iria se curar com a análise. Sim, inabalável fé. Depois de 2 meses, ela refez os exames e o mioma tinha sido reabsorvido pelo organismo. Assim, não precisou ser operada. Ele tinha desaparecido. Exatamente. E eu confesso aqui que até eu fiquei surpresa com o resultado. E eu falava assim, né? Puxa, comentava com o Dr. Keppe, dizia, Dr. Keppe, mas eu posso dizer que ela não se curou por nenhuma interpretação que eu tivesse dado, a não ser aquela confiança que ela tinha no tratamento, em mim, porque ela assistiu um programa no Fantástico, que teve muita repercussão no Brasil. Ela me ouviu falando, então ela tinha muita confiança em mim e notava que energeticamente ela tinha toda a acolhida minha e o meu acompanhamento, né? Então, ali a ressonância entre analista e cliente funciona. Funciona até por telefone mesmo. Sim. Funciona até por telefone. Essa ressonância entre analista e cliente. É fora do tempo e do espaço, né, doutora? Que a gente que faz análise sabe também. Não é só na sessão, né? Eu já senti isso como paciente, mas também como terapeuta. Muitos pacientes me falaram, eu ouvi a senhora falando. Isso. E já falamos também para a senhora, né? Eu ouvi a senhora falando. Na hora que aconteceu algum conflito, alguma perturbação, alguma dúvida, uma conexão energética com a verdade, né? Não é exatamente, né? Só com a pessoa. Então, entramos aqui nessa questão da fé. Mas por que será tão importante a fé em termos de energética? No livro Psicoterapia por Telefone,
eu estava fazendo essa aula, doutora, fiquei tão contente, né? Olhando tanta riqueza, tantos livros, tantas informações. A gente poderia ficar aqui aprofundando bastante. E desse livro também, eu recomendo muito, um livro fantástico, muito prático, Psicoterapia por Telefone, para quem ainda não leu. E aqui a doutora comenta: temos estudado profundamente estes aspectos psicológicos na psicanálise integral e vemos que o que ajuda a curar as pessoas é a fé. Mas o que é fé? Fé é a aceitação profunda do que é verdadeiramente de valor e essencial, o que é sempre presente, real e bom. Fé no sentido de fazer coisas boas e ações mais puras, e acreditar que o que dura para sempre são os valores da beleza, esperança e justiça. Que bonito, doutora. A senhora que escreveu. A senhora que falou. Eu nem sei como é que saem essas coisas, né? Ah, doutora. É a Bonito, conexão, sim. é a ressonância. O Espírito de Deus inspira, né? Inspira. Então, às vezes, nós temos uma visão da fé assim meio abstrata, né? Meio carola, de ficar orando. Como falamos ontem, orar é importante, claro, mas a gente ter essa aceitação profunda. Olha aqui, vocês param um pouquinho para pensar, vocês notam que nós não aceitamos geralmente o que é presente, o que é real, o que é bom. A gente fica atrás das preocupações, das dúvidas, dos problemas do momento e esquece essa aceitação que é tão importante. E também aqui na segunda parte, a questão da ação, doutora. Uhum. Eu acho que essa relação da fé com a ação, bom, na Bíblia tem aquela passagem, né? A fé sem obras é morta. E a gente pode dizer, doutora, que essa fé em fazer coisas boas e cada vez mais puras é um agir diário, contínuo, desde manhã até a noite, todas as possibilidades, as situações. A gente está diante sempre de escolhas. Fazer uma coisa bem feita ou não. Fazer com capricho ou não. Ser gentil para o semelhante ou não. Fazer aquele algo mais para dar afeto para o outro ou não. Agir de uma forma altruísta ou egoísta. Cada momento da vida é uma escolha. É uma escolha de um ato puro ou não. Sim. Então isso é a vida cristã. E a explicação da nossa doença, né, doutora? A explicação primeira do porquê adoecemos e do porquê podemos curar qualquer doença. Como nós vemos aqui na clínica, né, e na vida, a gente vê curas incríveis. Agora, a senhora nota que as pessoas que procuram seguir isso, elas são muito... De um lado são admiradas, de outro lado são rejeitadas. Porque elas, com essa conduta, elas irritam os outros na medida que o outro pensa, puxa, mas por que essa bondade, né? Isso é um exagero, isso é falso, tá me empurrando para ser assim, não quero ser assim, né? Então eu tenho obrigação de ser assim, dá uma de boazinha, dá uma de bonzinho, vai ver o que tem por... Então entra toda aquela consciência para os outros que estão vendo aquela pessoa e a consciência do que eles não estão fazendo, né? Porque se comparam. Tem aqui uma pessoa no grupo da trilogia que ela tem uma conduta, ela tem as patologias dela, claro, como todos, mas ela tem uma conduta tão esforçada para fazer o bem, que a senhora conhece bem. Sim, já morou com ela um tempo. Já. E isso provoca uma irritação em determinadas pessoas, porque fala assim, como é possível tanta virtude assim? Ela está fingindo.
Sim. Isso é uma máscara. Duvido que por trás ela seja assim. Está escondendo alguma coisa. Não pode ser verdade. Não pode ser verdade isso. Então, de um lado ela tem os admiradores e de outro lado ela tem algumas pessoas que se consomem de inveja dela. Sim. Né? Que querem desacreditar, né? Essa Isso intenção. é santidade, viu, doutora? Vamos sabendo já onde nós vamos voltar a esse tema de sanidade e santidade. Santidade é isso. A pessoa, apesar de ter os problemas dela, ficar doente como os outros, ter os problemas dela, ela tem aquele esforço para ser boa. Contrariar a vontade dela, esforçada para ser boa, para fazer o bem. Esforço, né? Oh, esforço. Esforço. Então, também a questão da beleza, né, doutora? Essa é uma outra questão aqui que me chamou muito a atenção. O que dura para sempre são os valores da beleza, da esperança, da justiça, né? Então, com esse exemplo que a senhora deu, a gente vê uma beleza na ação da pessoa, né? Uma beleza tão grande, embora possa ter deficiências, problemas, a pessoa vai. Tem esperança, porque apesar disso, né, do sofrimento, a pessoa vai com essa firmeza. E a questão da justiça, né, que me faz lembrar, e eu sempre, outra coisa que guardo muito no meu coração para a vida, são essas leis éticas, né, que aí tem toda essa justiça divina que acontece na saúde, que acontece numa ação boa. Então, sempre os três aspectos juntos, da estética, dessa esperança e da justiça divina, tão bonito. Então, não é bem um merecimento, né? Muitos falam, eu não curei porque eu merecia, né? Ninguém cura porque merece, mas porque tem essa graça divina da misericórdia. Falando ainda da ação boa, no livro Metafísica Trilógica 3. A ação boa cura qualquer problema, já pelo fato de ser a única forma de terapia que existe, enquanto que a doença constitui na privação ao ser. Se uma pessoa conseguir esquecer completamente de si mesma e alcançar um nível de interesse absoluto pelo próximo e pelo mundo, passará a ter saúde perfeita. Que desafio, né? Esse. Isso metafisicamente falando é correto, totalmente correto. Então, esse princípio é uma luz lá na frente. Cristo não é a luz? Então, ele é a luz do mundo, ele é o caminho do mundo, e esse é o caminho do mundo. Então, é para aí que a humanidade precisa se dirigir. Não pode ser por outro caminho, tem que ser por esse caminho. Então, se a gente for pensar, né, numa prescrição de saúde, o primeiro que tem que entrar aí é a ação boa, né? Sim. A ação bela, uma ação justa para o mundo, para os outros, né? Aí... Por isso, doutora, que agora pessoas estão querendo pegar esse desafio conosco da faculdade gratuita, né? Porque isso é uma ação muito pura que nós estamos fazendo com um grupo de pessoas, professores voluntários, tudo é algo que está despertando a admiração de muita gente. Sim. Olha, eu vou dizer para a senhora vai ter alunos agora que estão chamando da Europa, e são pessoas do campo de saúde e que estão desistindo desse campo tradicional da farmacoterapia, até por questões éticas, e estão se interessando por esse trabalho. Então, a senhora no curso de psicossomática vai ter pessoas chamando da Alemanha, dos Estados Unidos e de outros, Portugal e outros lugares também, além da Espanha, né? Sim. A senhora já tem alunas de Paraguai, Peru, né? Sim. Bolívia, não? Bolívia. Sim. Então, Argentina. Então, é uma ciência preciosa que a senhora está transmitindo. E, doutora, eu estava olhando lá nos comentários da live que a senhora fez com a Leda Nagli também.
a senhora resgatou, né, através dessa transmissão da trilogia, muitos psicólogos que estão desenganados. Verdade. E eles falando, nossa, uma delas falou, há 25 anos que eu me formei, eu nunca consegui me encaixar nessa prática como eles propõem, e agora eu me encontrei. Que bom, não? É, porque a pessoa entra na essência dela. É sinal que se a pessoa pegar essa linha, ele vai beneficiar um monte de outros clientes lá. Vai. Dele. Sim. Todos os alunos que estão aí também ouvindo, tem que transmitir, né? para todo mundo. Então, vemos que as pessoas que são mais inclinadas a alimentar esses valores positivos são curadas muito mais facilmente no decorrer de suas vidas. Vemos isso aqui na clínica e em outras, né? Então, eu notava isso no hospital, doutora, muito. Era claro. Aquelas pessoas mais idosas e que tinham mais saúde, nossa, que espírito elevado que elas têm. Como elas são optimistas. E não tem a ver com a posição, não tem a ver com as poses, não tem a ver com a família perfeita, porque muitas vezes era longe disso, né? Elas tinham problemas muito sérios com a família. Também pelo que a senhora falou no exemplo anterior, né? Muita inveja. Mas elas tinham tal vontade de viver e continuar fazendo o que elas faziam e ajudando os vizinhos. Às vezes era um vizinho, um que ela estava lá ajudando, mas ela tinha aquela urgência de voltar porque ela estava ajudando aquela pessoa. Então a cura era tão rápida, né? Em dias. E aqueles outros que ficam só preocupadinhos com o umbigo, nossa, como é difícil. Não tem coisa que a gente faça, faz fisioterapia, faz nutrição, faz isso, faz aquilo. Não tira, parece um chumbo assim, gravitacional. O Dr. Kepp sempre falava assim, né? Uma pessoa sempre precisa ter uma razão para viver, um ideal. Viver por algum ideal, seja que ideal for, né? Sim. Se a pessoa perde a razão de viver dela, e isso acontece muito com os aposentados, eles perdem a razão de viver, porque se sentem soltos num vácuo no mundo. Então, essas pessoas têm uma morte muito precoce, vão logo para a morte. Então, eu me lembro que às vezes a gente tinha notícia de alguém que morreu aqui ou lá, então ele comentava, como quem diz, deixou, abandonou, ou foi retirado da sua função principal, então perdeu a razão de viver. Às vezes, quando morre um filho, um ente querido, a pessoa perde a razão de viver também e vai naquela espiral decadente. Então, precisa encontrar uma razão de viver. Né? Que isso é muito, uma razão de ser bom. Não é um sentido para a vida intelectual, é se sentir útil, se sentir necessário. Eu preciso viver por causa disso. Porque eu preciso ser útil aqui, eu preciso fazer o bem ali. Essa pessoa depende de mim. Né? Às vezes, uma pessoa segura o outro vivo porque ele sabe que depende daquele para viver, né? Sim. É tão bonito isso, né, doutora? Isso é liberdade. Isso é liberdade. Por exemplo, né, a prole dos animais. Os bichinhos começam a andar, já cada um vai, né? Vai. Já com o ser humano, não. Ele tem esse sentido, né? De muitas coisas que ele tem que cuidar. Sim. Não se desliga assim, né? Não vai... Energeticamente se conecta. Precisa, né? Senão sucumbe. Se a pessoa tem fé... Isso não significa que ela tem que ser cristã, ou judia, ou islâmica, ou o que seja. Se a pessoa tem fé no que é bom, positivo e cheio de esperança, isso significa aceitar o valor e importância do aspecto psicológico e espiritual em sua vida. Olha só. Esperança também implica aceitar isso. Ela se cura mais facilmente. Não só de doenças físicas, mas de psicoses e neuroses também. Uma pessoa sem fé, cética, é muito difícil de tratar psicologicamente ou fisicamente.
Então, ontem também nós tivemos um exemplo tão bonito disso, né, doutora? Com um colega nosso, né, que ele tem problemas importantes, né, assim, de entrosamento social, mas ele tem tanto ideal, tanta fé no que ele faz e no que ele está transmitindo, nos diversos trabalhos que ele faz, que, nossa, é uma beleza, né? Eu penso que um psiquiatra ficaria espantado, né? Um psiquiatra bem ortodoxo, seco. Aí rasga o diploma do psiquiatra. Rasga, como que pode, né? Então, aí, a força, né, da sanidade que está. E se a sociedade tivesse esse espaço, né, realmente essa intenção, como seria bonito, né? Isso. Para auxiliar. Porque se uma pessoa tem uma psicose diagnosticada, uma internação, alguma coisa, um comportamento mais psicótico, porque eu falo mais psicótico, porque todos têm um certo grau de psicose. Então, se a pessoa tem um pouco mais psicose, a tendência da sociedade é anular a atividade daquele indivíduo. É colocar muitos remédios, empecilhos, afastamento do trabalho, aí a pessoa está perdida. Sim. Ainda mais afastada do trabalho, né? Terrível. Então, a doutora encerra lá, né, a explicação sobre a paciente com mioma falando. A partir desse caso, eu percebi que é pequeno o trabalho que o analista faz no sentido do que vai falar ou do que vai orientar ao cliente. O que o cliente vê no analista é um tipo de ressonância que acontece independentemente de palavras ou conversas. O analista que tem ele próprio tolerância com a visão dos problemas tem afeto pelo cliente. Isso facilita o estabelecimento da ressonância. Agora, esse afeto, né, doutora, não é passar a mão na cabeça, né? Não. Não é, queridinha, bonzinho, beijinhos. Não é nada disso, né? É bem diferente. O que a senhora acha que é? O analista ter afeto pelo cliente. Eu acho que o analista, ele conhecendo, né, um pouco melhor, né, a patologia, as próprias. A senhora sempre fala, o analista gosta mais do cliente do que o cliente do analista. E, em geral, tem mais amor pela verdade, ele está mais preocupado com o bem dele. Então, vai falar o que é necessário, vai fazer a interpretação correta e não ser um pacto, né? Não pode mimar o cliente. Tem certos analistas que pensam assim, se eu for falar isso para o meu cliente, ele vai ficar bravo comigo e vai deixar a análise e eu vou perder meu dinheirinho. E aí que é o furo, porque se a pessoa faz isso, o cliente nota que ele não está recebendo nada de diferente de novo com a análise. Quer dizer, que não tem o correspondente. Ele vem procurar análise porque sabe que o analista tem que ter mais ética do que ele para ele se curar. Sim. Então, na ética, a gente não pode fazer tapeação. Não digo que a pessoa vai ficar atacando, né? Tem que dar um esteio, um consolo. Sim. A gente fala isso porque é um curso de teologia e isso é a função de vocês também. Dar um esteio, dar consolo, estar ali para a pessoa na hora das sessões, estar ouvindo, ser amigo, mas não passar a mão na cabeça, não deixar de falar quando necessário o risco que o cliente está tomando se ele vai naquela conduta. Então, a pessoa recebe a energia que o próprio analista emana sem ser verbalizada. E a pessoa chega à conscientização e à cura. E se a gente também tem um pouco mais de, como se fala, submissão, né, doutora, à verdade, a gente se cura mesmo. Porque a verdade está no interior de cada um de nós. Também, né, doutora, pode se curar e de repente, num momento da vida, pelo livre-arbítrio, fala, não, agora eu já enjoei de ver meus problemas, não quero mais. Pronto, aí as doenças voltam. Impasse. Aí as doenças voltam. E volta mesmo. E volta feio. Então aqui, esse vai, a tua fé te salvou, quer dizer isso, né? Quem aceita a verdade é curado dos mais diversos males.
Então, doutora, também aqui na Origem da Sanidade, o Dr. Keppe fala assim: parece que esse trabalho de psicoterapia, e eu incluo aqui a psicossomática, claro, só tem graça se for ligado aos fatores eternos. Ou a cura depende fundamentalmente dessa ligação, pois é muito frequente o doente mais grave só começar a se recuperar com a crença em Deus. Então a gente vê isso, né, doutora? Como as neuroses, as psicoses, as doenças orgânicas têm aumentado assim assustadoramente por causa desse corte que está vindo muito profundo, né, com nossa fonte principal. Sim. E o Dr. Keppe nos fala sempre, né, se vocês não trabalham o fator espiritual, fator eterno, não vai ter tratamento que funcione. Não funciona. Quanto mais valorizamos o que é eterno, mais damos importância ao temporal, porque notamos que ele também pertence ao que é eterno. Assim sendo, vemos como todas as coisas que existem têm valor muito maior do que o ser humano lhes atribui. Olha aí, hein? Tudo que existe tem valor muito maior do que o ser humano lhes atribui. Aí é a questão da gratidão e da ingratidão, né, doutora? Sim. Dos delírios de megalomania, né? A ingratidão da pessoa. Que bonito, não? Muito lindo. É viver o aqui e agora, e normalmente o ser humano despreza o que ele tem no aqui e agora. E a gente tem tanto no aqui e agora. É uma riqueza tão grande, doutora, e a gente só resiste, não quer ver, não quer. E a gente poderia estar muito mais ligado, muito mais satisfeito, mesmo que se sacrificando, né, como a senhora falou, porque tudo faz sentido em relação ao eterno. Tão bonito isso. Agostinho dizia que algumas verdades têm características da eternidade. Dr. Keppe fala assim: eu gostaria de acrescentar que o ser humano percebe tudo segundo a dimensão eterna, porque ele foi criado para ser eterno. Então podemos terminar com essa frase, né, doutora? Fomos criados para sermos eternos. Nós viemos do eterno e voltamos para o eterno e vivemos no eterno, né? Calminho, infinito, brilhante, grandioso. Nosso destino verdadeiro é esse. Tchau, até a próxima. Pessoal.